E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Douglas e no meu primeiro vídeo aqui no canal eu falei um pouquinho da minha relação com as artes e toda a minha trajetória ao longo dos anos, os cursos que eu fiz de fotografia, artes visuais e até de cinema. E no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho de uma tag chamada Meet the Artist, que em tradução literal seria Conheça o seu artista, porque é muito comum, principalmente no ramo de ilustradores, né, a gente conhecer o desenho, né, ali na foto de perfil, no ícone, mas não saber exatamente quem está por trás. Então a intenção da tag é justamente mostrar quem é o artista por trás da arte. Hoje eu tenho esse canal aqui no YouTube, mas talvez muitas pessoas que me sigam no Instagram não me conheçam exatamente, né? Conhecem minha arte, o ícone que está lá, os personagens, os desenhos que eu produzo, mas não sabem quem é o Douglas de verdade. Então no vídeo de hoje vocês vão acompanhar como foi todo o processo de criação da arte que eu fiz para essa tag. Normalmente essa tag ela é compartilhada pelo Instagram através de um post ilustrado, onde o artista compartilha as coisas que gosta, as coisas que não gosta, os aplicativos que mais utiliza para criar suas artes, informações básicas como nome, altura, idade, signo. Mas além da ideia de fazer o desenho para a tag, eu quis aproveitar a oportunidade para fazer esse vídeo de uma forma mais despojada, bater um papo com vocês sobre as coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, e como essas coisas influenciaram e ainda influenciam na minha forma de enxergar a arte, na forma de produzir minhas próprias artes também. Então no vídeo de hoje vocês vão acompanhar como foi o processo de criação dessa arte através do Procreate, posteriormente do Adobe Photoshop. Enquanto isso a gente vai bater um papo. Bom, então para a gente começar, vamos com a apresentação mais básica. Meu nome é Douglas Salles, eu sou ilustrador, também trabalho com edição de vídeo, com produção audiovisual, já trabalhei como fotógrafo também. Eu tenho 31 anos, mas em abril eu completo 32, então para essa tag de 2025 eu aproveitei já para deixar a idade atualizada. Tenho 1,85 m de altura e sou do signo de Áries. Bom, nesse vídeo eu não queria focar muito nas coisas que eu não gosto, então eu vou logo começar por elas, que a gente já elimina essa parte. Para essa lista eu coloquei poucos itens. O primeiro seria futebol, segundo e terceiro seriam alho e cebola, e em quarto é uma coisa que talvez tenha influenciado muito no fato de eu hoje ser artista, de gostar de desenhar, de trabalhar com edição e com arte em geral, que seria o fato de ter um receio, acho que talvez até medo de falar em público. Eu sempre tive esse problema desde a faculdade, sempre evitava trabalho de ter que apresentar na frente das pessoas, e isso fez com que eu me tornasse uma pessoa um pouco mais introspectiva. Então era muito natural me ver pelos cantos desenhando, durante a aula eu ficava desenhando também. Não que isso seja uma regra, né? Mas eu acho que é muito natural pessoas que são um pouco mais introvertidas, que não se conectam tanto com as outras pessoas, terem o dom de produzir algum tipo de arte, porque essas pessoas normalmente ficam mais quietinhas no seu canto e vai produzindo. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? Sei que isso não é uma regra, mas eu conheci algumas outras pessoas que são assim também. Hoje eu sou uma pessoa que eu me socializo muito mais, hoje eu estou aqui quebrando essa barreira também de para com a câmera e consequentemente para com vocês também, gravando esses vídeos, mas eu sempre fui assim, né? Até hoje eu ainda tenho um pouco de vergonha de estar em algum lugar que a pessoa está assistindo um vídeo meu, entendeu? Um dia eu supero isso. Bom, agora da lista de coisas que eu gosto, tem bastante itens aqui que eu acho que influenciaram bastante, influenciam até hoje a minha forma de enxergar a arte, da forma que eu produzo, da forma com que eu reproduzo a minha própria arte, como eu consigo enxergar o mundo e me expressar através das minhas emoções e sentimentos através de tudo isso. Por exemplo, ouvir música. Ouvir música é algo que, pra mim, não tem como. Eu não consigo passar um dia inteiro sem ter ouvido música, assim. Enquanto eu tô em casa trabalhando, que eu tô aqui no computador, eu tô o dia inteiro ouvindo música, até nos momentos que eu quero me concentrar um pouquinho mais, e aí se eu não quero ficar cantando a música, porque isso acontece bastante, às vezes eu coloco uma música clássica, coloco um violino, um piano, que é só para ficar um toquinho de fundo enquanto eu tô concentrado desenhando, que eu não posso prestar atenção em outra coisa. Inclusive, quando eu tô lendo, né, leitura que é um outro item que eu gosto bastante, e que eu acho que também influencia muito na minha forma de pensar, eu gosto muito de ler enquanto escuto música. Então a música realmente ela faz parte do meu ser, de quem eu sou, da forma que eu me expresso, né, o gênero musical que eu escuto, tudo isso influencia a forma que eu estou me sentindo no dia, se eu estou mais estressado com alguma coisa, se eu estou animado, se eu estou triste. A música que eu estou ouvindo também influencia muito nisso, e com certeza influencia na minha forma de desenhar também. Eu já fiz posters para show de bandas que eu fui, já fiz desenho de vocalista de algumas bandas, eu tenho tatuagens referente às bandas que eu gosto, então realmente a música é um dos itens principais assim na minha vida.
Já pegando esse gancho, eu comentei aqui sobre leituras, eu gosto muito de ler. Meu sonho sempre foi ter uma biblioteca em casa. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma quantidade legal de livros. Alguns anos atrás eu comprava todos os livros que eu tinha vontade de ler. Hoje eu realmente só compro aqueles que são de autores que eu gosto muito, ou quando é uma edição muito bonita, por conta do Kindle, né? O Kindle acaba ajudando muito nessa parte do consumismo, porque eu leio ali através do e-book digital e não preciso necessariamente ter o livro em casa, mas ter as edições, principalmente dos autores que eu gosto, é algo que me satisfaz bastante. Então, hoje a minha casa, eu tenho um cômodo que está concentrado para isso. Querendo ou não, as histórias inspiram a forma com que a gente pensa, as ideias que a gente tem. Conforme eu leio, eu tenho uma vontade muito grande de representar através de um desenho aqueles personagens que eu gosto de uma história, às vezes uma cena, alguma coisa marcante. Quando já tem uma adaptação para uma série, daí já vai para um outro ramo que eu gosto muito também, que é a TV e o cinema, né, de séries e filmes, que aí já é outro item aqui na minha lista, que eu coloquei como ir ao cinema. Eu sou fã de cinema no geral, de filmes, né, da produção de filme, tanto que eu me formei em cinema, já tinha cursado fotografia antes, então imagem já era algo que me fascinava demais, só que ir ao cinema para mim é uma experiência diferente, assim, eu acho que é a experiência de assistir a um filme na sua melhor forma. Você ir à sala de cinema e assistir naquela tela gigantesca. É um filme que você gosta muito, às vezes a rede Cinemark coloca alguns filmes clássicos para reexibição. E eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de ir assistir algum filme que eu gosto. Por exemplo, Pulp Fiction eu cheguei a ver no cinema. Obviamente não em 94 quando ele foi lançado, mas depois quando o Cinemark colocou a reexibição. E, cara, é uma experiência assim, sensacional de ver um filme que você já ama, que você tinha visto na sua TV de casa, você ir ver no cinema naquela tela gigantesca. É algo muito legal. E realmente o cinema é uma das artes que mais me influenciam, assim, na minha forma de pensar, na forma com que eu vejo o mundo, a questão da estética. Eu tento sempre editar meus vídeos de uma forma mais cinematográfica possível, através da cor. Quando eu produzo algum vídeo para trabalho, eu tento passar essa linguagem mais cinematográfica. Quando eu vou construir algum desenho, eu tento também passar alguma vibe de cinema, alguma estrutura, alguma coisa que eu aprendi. Tem algumas referências de filmes que eu gosto bastante, então ir ao cinema também é algo que faz muito parte da minha vida, assim. Então depois de ouvir música, ler e ir ao cinema, eu coloquei aqui jogar videogames. Jogar videogames é engraçado, porque quando criança eu jogava bastante, eu jogava muito Crash Bandicoot, e isso na época do Play 1, do PlayStation 1. E depois de alguns anos eu simplesmente parei de jogar, eu acho que eu perdi o gosto, me desconectei. Passaram-se vários anos e eu jogava mais joguinho co-op, né, em duplinha ou em grupo com o meu irmão e alguns amigos. Eu via ele jogando, mas não me interessava muito. Acho que em 2021, mais ou menos, eu voltei a me interessar por videogames. Foi aí que eu comprei o PlayStation 5 e aí realmente as coisas mudaram, porque eu realmente me apaixonei de coração por videogame e hoje eu sou fanático. Eu adoro demais, assim, eu sempre tô ligado nos novos jogos que vão lançar. Daí as coisas mudaram porque eu conheci o gênero de jogos com narrativa, né? Jogos com história, como Detroit Become Human, até o próprio God of War tem uma história muito bacana, tem outros jogos que eu me apaixonei bastante, então eu consigo passar horas ali jogando, ou até quando a semana está mais complicada de trabalho, a gente está cansado, mentalmente cansado de outras coisas, jogar videogame acaba me desestressando, me acalmando, às vezes estressando mais, dependendo do jogo, mas acaba saindo uma válvula de escape, um hobby bem bacana, que hoje faz muito parte da minha vida. E novamente também, né, em videogames tem muita arte bonita, os gráficos muito lindos, e querendo ou não, isso influencia também na forma com que eu enxergo a arte, na forma com que eu quero reproduzir os meus desenhos. E o último item que eu coloquei aqui, esse daqui eu tenho certeza que não influencia em nada na minha arte, mas é algo que realmente não teria como não colocar aqui na lista, que seria comer. Eu como demais, apesar de ser magrinho, eu como bastante e se eu puder eu passo o dia inteiro comendo. De esporte eu comentei aqui que eu não gosto de futebol, porém eu gosto muito de basquete. Como vocês podem notar, né, eu vivo com camisa de basquete, não só do time que eu torço, que é o Lakers, mas eu uso também camiseta de outros times, eu gosto bastante, eu gosto de assistir aos jogos. Não é sempre que eu consigo assistir todos os jogos, essa temporada atual mesmo eu assisti 2, 3 jogos, foi muito, mas eu gosto bastante do esporte, eu gosto muito de alguns atletas, por isso que eu tenho a camiseta de diversos times. Eu sinto que pra mim é um esporte mais leve, assim, de curtir, de sentar sem tanto fanatismo. Então é um esporte que já me agrada bastante.
E entrando mais detalhadamente em cada ponto, eu separei aqui pelo menos 5 itens de cada ponto para falar. Começando por música, hoje a minha banda favorita é a banda Ghost, mas eu coloquei também Bad Omens, Ozzy Osbourne, Rim, Metallica. Essas são bandas que eu escuto praticamente todos os dias e que fazem muito parte da minha formação, algumas há mais tempo, outras há menos tempo, mas de qualquer forma são bandas que quando eu comecei a escutar, acho que fizeram muita representatividade assim na minha vida, conforme seja pelas letras ou pelo som, a sonoridade que eu gosto, mas de qualquer forma são bandas que fizeram e que ainda fazem muito parte da minha vida, assim, do meu dia a dia. E querendo ou não, acompanham durante os processos, quando eu tô criando as minhas artes, é sempre com alguma dessas bandas de fundo, ou mesmo que seja alguma outra banda, tá relacionado a algum desses gêneros. Outra coisa que eu não falei na lista, mas que eu coloquei aqui também, são animes. Eu cresci assistindo bastante anime, né? A gente assistia na TV Globinho, Dragon Ball, Beyblade. Em outros canais tinha Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Sakura Card Captors. Eram desenhos que na época, criança, eu nem sabia que era anime, né? Não tinha essa diferenciação, pra mim era tudo desenho animado, assim como Liga da Justiça, Super Choque, que é uma outra vertente. Mas pra mim era tudo desenho animado, só que querendo ou não, isso daí me influenciou a começar a desenhar, porque eram aqueles personagens que eu desenhava. Foi também quando eu comecei a ler mangá, né, esses quadrinhos japoneses, da onde os animes são inspirados, e através daí meu amor pro anime cresceu. Eu passei alguns anos da minha vida sem consumir animes novos, porém depois do lançamento de Demon Slayer, eu acho que esse amor voltou de novo. Eu achei um anime muito bacana, daí veio aquela vontade, né, de conhecer outros animes novos, ver como tá essa safra nova de animes. Então eu separei aqui One Piece, que é um anime que eu gosto muito, não tô atualizado, mas de vez em quando eu vejo alguns spoilers. Geralmente eu ligo pra spoilers, mas de One Piece eu não me importo muito, eu até gosto de ver, porque sinceramente eu tô com um pouquinho de preguiça de me atualizar, porque tem muito episódio, mas é uma série muito bacana, super vale a pena. Outro que eu amo bastante, desde o mangá que eu já lia na época de escola ainda, eu coloquei Bleach. Naruto, querendo ou não é um dos meus favoritos, eu também não cheguei a finalizar o Shippuden, mas é um anime, principalmente um mangá, que influenciou demais assim, no meu jeito de desenhar, na minha arte, porque eu comprava todo mês na banca, né, o mangá, então não tem como não colocar Naruto aqui na lista. E aí dos animes mais novos, além do Demon Slayer, eu coloquei também Tokyo Revengers e Dandadan, que é o sucesso atual aí. São animes que a animação é muito bonita, assim como Demon Slayer, a qualidade de animação é muito bonita, a história é muito legal e brilha os olhos, né? Salta os olhos assim quando você assiste, e esses são os tipos de animações que eu termino de assistir e eu já dá vontade de pegar o iPad, sair desenhando, pegar o lápis ou a caneta e desenhar. Então isso daqui com certeza é o puro suco da influência. Seguindo aqui, eu coloquei também séries, que eu não coloquei na lista, mas como está vinculada aí a cinema, audiovisual no geral, quem me conhece sabe, minha série favorita é Game of Thrones. Apesar do final, eu tenho um carinho muito grande pela série. Eu acho que toda a construção de universo do George R. Martin, desde os livros, que também sou completamente apaixonado, até, né, a construção das primeiras temporadas, era tudo muito bom, era toda uma expectativa, né? Eu peguei toda a fase de assistir domingo a domingo, aquela tensão esperando quando saía um trailer, um teaser. Então isso daí pra mim nenhuma outra série conseguiu superar. Então por isso que eu relevo o final que tenha sido mais fraco. Mas tem aí a Casa do Dragão também, que é uma derivada, né? Que veio uma série que veio antes, que conta a dinastia Targaryen. É outra série que eu também estou gostando bastante. Eu li o livro Fogo e Sangue, amei. Eu acho que poderia ter contado a história dos Targaryens desde o começo. Então eu acho que é algo que de fato influencia muito. As tatuagens do meu pescoço, do ombro aqui, da nuca, são todas relacionadas às casas de Game of Thrones. Então isso aqui para mim é o top. Eu acho que nenhuma outra série vai me marcar dessa forma. Mas tem outras séries que eu também gosto bastante, como Peaky Blinders, Stranger Things. Eu não coloquei muitas séries aqui, mas tem outras como Dexter, How I Met Your Mother. Eu sou apaixonado, acho que é o meu sitcom favorito. Foi o primeiro que eu peguei assim para assistir mesmo e gostei, quis acompanhar todas as temporadas. Posteriormente teve Friends, Big Bang Theory, que é outra que eu me apaixonei muito também. Two and a Half Men, né, Dois Homens e Meio. Essa daí eu assisto praticamente todos os dias. Quando não quero pensar muito, eu coloco alguma coisa que eu já conheço para assistir. E
E, de novo, são séries que influenciam, sim, na forma da gente pensar, na forma de a gente entender as coisas e reproduzir depois, né? Então, essas séries aqui são as que eu coloco como principais. Claro, tem várias outras séries, como Sons of Anarchy, que é uma série que eu gosto muito também. Tem uma outra série que eu assisti recentemente, Godfather of Harlem. The Boys é outra série que eu gosto bastante também. Breaking Bad, The Last Kingdom, enfim, série tem bastante. Daí já indo pra filme, aqui a lista é extensa, né? Mas pra citar alguns, acho que o meu filme favorito é Pulp Fiction. Quem me conhece sabe também que meu diretor favorito é o Quentin Tarantino. Eu gosto bastante do cinema dele, da forma com que ele representa a arte, com muito sangue, mas com um roteiro muito bem afiado, muito bem escrito em todos os pontos. E eu acho que as cenas, a cinematografia, tudo muito bem pensado, que conta uma história por si só, além do roteiro já primoroso. E eu acho que o ponto mais alto de tudo isso, da síntese do que é Quentin Tarantino, é Pulp Fiction. Então acho que hoje esse é o meu filme favorito. Eu tenho ele tatuado aqui, inclusive, a Mia e o Julius. Mas eu amo a filmografia do Quentin Tarantino como um geral, assim. E com certeza é algo que me influencia bastante. Talvez nem tanto no desenho, mas quando eu penso em filmar alguma coisa, eu sempre estou pensando nos enquadramentos do Quentin Tarantino, como que ele faria tal cena. Foi um cineasta que eu estudei bastante durante a faculdade. Até antes eu já estudava ele. Posteriormente também, sempre que tem um filme novo, eu pego a oportunidade de ir ao cinema. Então, com certeza, Pulp Fiction hoje é o meu favorito, mas daria para colocar todos os filmes dele na lista, com certeza. Seguindo aqui, tem outros grandes clássicos, como O Poderoso Chefão, Laranja Mecânica, Scarface. Todos esses são filmes que eu tenho tatuados aqui também e que, durante a minha formação, né, de cinema, eu fui assistindo isso antes de fazer o próprio curso, tá? Quando eu comecei a assistir muitos filmes, eu fui colocando na minha lista de assistir filmes clássicos, e foram filmes que foram me marcando, assim, de alguma forma, principalmente pelo roteiro, pela cinematografia, como as atuações, foi onde eu fui conhecendo mais atores. E aí, claro, com certeza, tem filmes aqui que são a base da nerdice, né? Como Star Wars, acho que é a minha saga de filmes favoritas, né? Eu gosto muito de tudo que tem relacionado a Star Wars. Senhor dos Anéis, um grande clássico, já vem da literatura. Os livros eu li apenas uma vez, na verdade eu li o primeiro, o segundo eu comecei, mas não terminei. Estou com um projetinho de continuar essa leitura, que eu sei, é uma falha, mas eu virei fã de Senhor dos Anéis, não com os livros, mas com os filmes, porque os filmes eu acho que eu já assisti o primeiro pelo menos umas 30 vezes, e aí o segundo, o terceiro, eu já assisti muitas vezes também. Também é um tipo de filme que a gente conhece todas as falas. Bom, de filme aqui a lista é gigantesca, né? Mas obviamente esses aqui são filmes que me marcaram demais. Eu gosto muito, por exemplo, de La La Land, que é um filme diferente desse aqui. É um musical, é um gênero que não é todo mundo que gosta. Sempre que eu comento, eu gosto muito de La La Land, sempre tem alguém que fala que, musical, não gosto de musical e tal. E eu recomendo assistir, olhar com os outros olhos, porque eu também tinha esse sentimento de, eu não gosto de musical, até eu realmente assistir alguns musicais diferentes, que são mais aclamados, e aí eu entendi o que era um musical, conheci um pouco mais a fundo, fui pegando mais gosto. E são filmes que têm uma forma de contar uma história diferente. Então isso daqui também me influencia bastante. Indo para a literatura, um dos livros que eu mais amei na minha vida, assim, que quando eu finalizei ele, eu falei, pronto, esse é o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu entrei nessa leitura como um Douglas e eu finalizei ela como outro, que foi Fahrenheit 451. É um livro, assim, fantástico, fantástico. É um livro curto, mas a mensagem dele é muito grande, né? Então ele fica aqui entre os meus favoritos, principalmente de ficção científica. Para quem me conhece muito também, meu autor favorito é Stephen King. Eu tenho aqui no canto uma estante dedicada somente a ele. Eu tenho mais de 80 títulos deles. São alguns quadrinhos, a grande maioria são livros. Não li todos ainda, mas é o autor que eu mais li. Eu já li uns 40 títulos dele, pelo menos. Então, pelo menos metade aí da coleção eu já li. E é um autor que eu gosto demais, assim, eu me identifico muito com a forma com que ele conta as histórias, a forma prolixa dele de falar. Me lembra muito a mim mesmo, né? Porque
Eu tenho muito disso de estar conversando sobre um assunto e aí eu toco em um ponto, e nesse ponto eu desenvolvo uma história e eu lembro que eu estava falando de outra coisa. E Stephen King ele faz muito isso, né, de divagar sobre algumas coisas. Então acho que é por isso que eu me identifiquei muito com ele. Aqui eu coloquei Revival, que atualmente é o meu livro favorito do Stephen King. Foi uma história que eu me identifiquei demais, mas é claro que tem outros, como Cemitério, It a Coisa, Misery, Iluminado e a sua sequência, Doutor Sono, Outsiders, Zona Morta, Dança da Morte, enfim, tem vários livros dele, a maioria do que eu li, eu gostei, são poucos que eu li e não gostei. Voltando para ficção científica, eu coloquei aqui Fundação. Eu li a trilogia principal da Fundação, da Isaac Asimov, e é uma ficção científica, assim, também sem palavras, fantástica. Quando eu li isso daqui, eu só conseguia falar de Fundação pra cá e pra lá, e foi uma trilogia, assim, que eu li um atrás do outro, e eu simplesmente amei demais. Daí nessa lista também tem outros 2 autores favoritos, que são George R. Martin, das Crônicas de Gelo e Fogo. Bom, eu já falei aqui bastante de Game of Thrones, mas o meu amor pelos livros também é muito grande. Infelizmente a gente não tem aí o final dessa saga, a gente não sabe se vai ter, mas é uma saga muito grandiosa. Quem não teve a oportunidade de ler ainda, eu acho que vale muito a pena, mesmo que ainda não tenha o final. Eu acho que o envolvimento na história, o desenvolvimento dos personagens é muito bacana de ler, é muito rica. E seguindo nessa mesma linha, um dos meus autores favoritos, agora o meu favorito da atualidade, né, que eu mais leio nesse momento e que eu sou louco pelos livros dele, é o Brandon Sanderson. Brandon Sanderson é engraçado porque eu já tinha alguns livros dele há anos e nunca tinha parado para ler. Fui ler O Caminho dos Reis e aí, pronto, me apaixonei por esse universo que foi criado. Li o segundo livro, Palavras de Radiância, estou lendo o terceiro, Sacramentadora. Já li um outro livro chamado Warbreaker. É um autor de fantasia que o cara é simplesmente fantástico, assim. Ele também terminou de ler uma outra série que eu comecei a ler, não terminei, mas eu pretendo reler esse primeiro e continuar a série pra frente, que é A Roda do Tempo, do Robert Jordan. Quando o Robert Jordan faleceu, quem concluiu a série foi o Brandon Sanderson. Então, eu no meu coração espero aqui, se infelizmente George R. Martin falecer e não terminar as Crônicas de Gelo e Fogo, espero que chame o Brandon Sanderson para terminar essa série, porque eu acho que ele é um cara que vai dar conta desse recado. Mas tem outros livros aqui que eu amei muito. Duna, eu li o primeiro, mas eu me apaixonei. Eu tenho a série completa agora para pegar, reler o primeiro e continuar essa saga. Os livros de Harry Potter eu gosto demais, de todo o universo que foi criado. Eu li 6 dos 7 livros, falta o último. Eu tenho até uma tatuagem aqui, ó, da Marca Negra. E é um universo que eu sou completamente apaixonado também. Meu livro favorito é o terceiro, O Prisioneiro de Azkaban. Então é um universo que também, querendo ou não, me influencia bastante da forma da gente pensar e de querer criar novas histórias. Outro autor que para mim é um dos favoritos de todos os tempos é o Edgar Allan Poe. Sou muito fã do gênero de terror, principalmente no cinema, mas na literatura também. Então Edgar Allan Poe, ele me dá um gostinho assim daquele terror que eu gosto, e o meu conto favorito dele é O Gato Preto. Finalmente chegando aqui nos videogames, um dos jogos que me fez simplesmente me apaixonar pelo videogame nessa minha retomada foi Spider-Man, porque para quem não sabe também, o Homem-Aranha é um dos meus super-heróis favoritos, junto com o Demolidor. Então esse jogo do Spider-Man foi sensacional para mim. Eu fiz acho que 79 horas no primeiro, platinei ele, depois eu fiz o Miles Morales, acho que eu fiz umas 39 horas também para conseguir platinar ele. Mas é um jogo assim que é muito legal, só de você ficar pulando de um canto pro outro na teia já é muito legal. Então é um jogo que eu lembro que eu passei muitas horas, eu me diverti bastante. E depois dele eu fui me apaixonar por Horizon Zero Dawn, que até hoje é o meu jogo favorito de videogame. Não só o Zero Dawn, mas a sua sequência, Forbidden West. Então falou em Horizon, eu sou totalmente apaixonado, assim, eu joguei demais, platinei os dois, fiz mais de 130 horas em cada um. E eu acho que aqui foi onde realmente o videogame me ganhou e eu falei, beleza, eu sou gamer agora, eu quero isso aqui fazendo parte da minha vida durante todos os anos que me restam ainda. Porque toda a narrativa, a história, o mundo, a forma de jogar, gameplay, tudo é muito legal, assim. E é uma forma de arte, cara, que realmente dá vontade de você produzir alguma coisa assim. Eu saio desse jogo, cara, pensando em, putz, meu, é muito legal, eu quero criar alguma coisa assim. Seguindo a lista aqui, eu coloquei Assassin's Creed Odyssey, que foi o meu favorito, mas eu joguei também o Origins, estou jogando agora o Valhalla. São jogos
de temática RPG, que também passam mais de 100 horas de gameplay e que eu me apaixonei. Detroit Become Human, que eu tive que fazer 7 finais diferentes para poder platinar. É um jogo de história, realmente narrativa, de envolvimento com os personagens. Você se vê diante de uma situação e você tem que tomar uma decisão para onde essa história vai, sabe? E conforme a sua escolha, a história vai se moldando em cima. Então, isso aqui é um gênero muito bacana também. Para quem gosta de escrever roteiro, é uma sacada muito bacana, assim, é uma experiência muito legal. Quem não teve a oportunidade de jogar, eu super recomendo. E o meu jogo mais jogado foi Hogwarts Legacy, né, no universo aí de Harry Potter. Não é o meu jogo favorito, né, já citei aqui Horizon, mas Hogwarts Legacy foi um jogo que eu me apaixonei demais, assim, por tudo naquele universo. Simplesmente fiz tudo. Eu joguei com as 4 casas para poder fazer o troféu de platina, mas eu saí simplesmente apaixonado, assim. Foi uma das melhores experiências que eu tive em videogame. Pra quem gosta muito de Harry Potter, assim, é um jogo que você simplesmente sai dele, assim, com o coração quentinho, porque é um portal que te transporta de volta, assim, pra esse mundo mágico. Saindo um pouco das nerdices aqui, na parte de comida, minha comida favorita é macarrão com carne moída, mas conversando com a Bruna, eu cheguei ao entendimento que, na verdade, minha comida favorita é carne moída, né? Porque eu gosto muito de panqueca com carne moída, eu gosto muito de macarrão com carne moída, eu gosto muito de carne moída com batata. Mas acho que a combinação perfeita pra mim é o macarrão com molho vermelho e carne moída. Isso daí pra mim, eu sou simplesmente apaixonado, assim, eu como 2, 3 pratões cheios na sequência e eu saio assim satisfeito, mas querendo mais. Se coubesse mais, eu comeria mais. Mas uma das minhas comidas favoritas também é estrogonofe de frango. Eu sou simplesmente apaixonado, eu acho que é o que eu cozinho melhor, é estrogonofe de frango. Mas eu sou um apaixonado por lanche, né? Então eu gosto muito de um hambúrguer, não resisto a um hambúrguer. Adoro pastel, pizza, tudo quanto é besteira de gordura a gente pode colocar nessa lista. Gosto muito de doce também. Então comida aqui, se a gente for falar, a lista segue gigantesca. Uma curiosidade é, apesar do meu guarda-roupa parecer o guarda-roupa da Mônica, em que você abre e tem as roupas tudo iguais, tudo preta, a minha cor favorita é azul. Inclusive foi a cor que eu escolhi para utilizar no meu desenho justamente por isso. Outra coisa que eu gosto muito é quadriculado. Eu tenho bastante coisa quadriculada aqui em casa. Ó, tenho o mousepad, aqui minha carteira, o estojo. Isso só o que está aqui de fácil acesso. Mas também tudo que eu puder comprar quadriculado eu também adoro. Então até eu utilizei essa estética no desenho, né, o azul e o quadriculado, para não necessariamente precisar escrever, né? E como é bastante coisa, alguns itens eu deixei de forma simbólica, né? Como essa questão da cor e do quadriculado, sem precisar escrever, eu preferi mostrar alguns livros também, ao invés de nomeá-los, eu deixei na listinha embaixo no desenho. E por último, mas não menos importante, que eu ainda não falei aqui, eu gosto muito de bichinhos de estimação, mas meus favoritos são os gatos. Essa é a Morgana, Artemis e a Cassandra. Vai ficar só lambendo? Vai pegar aqui? Então é isso, essa lista de coisas que eu separei para falar aqui com vocês. Eu acho que realmente todas essas coisas que a gente gosta influenciam muito, sim, na nossa forma de pensar, na nossa forma de produzir arte, a forma com que a gente recebe essas informações, a gente processa aquilo que é verdadeiro pra gente e a gente expressa isso de volta através da nossa própria arte, seja qual for a arte que você produz. Acho que no desenho isso é muito palpável, né? A forma com que a gente se expressa ali, as referências que a gente utiliza para criar o mundo. Pode ter certeza que todos os artistas de quadrinho consomem outros quadrinhos e foram através de outros quadrinhos que eles começaram a criar o seu próprio mundo. Autores de literatura também leram muitos outros livros que os influenciaram para poder escrever os seus próprios livros. Diretores de cinema, o próprio Quentin Tarantino, ele trabalhava numa locadora e foi lá que ele assistiu milhares de filmes e foi aprendendo a fazer cinema através do próprio estudo. Então acho que o Douglas, artista de hoje, ilustrador, editor de vídeo, diretor de cena, produtor de visual, não seria o Douglas que eu sou sem essas referências, sem ter me envolvido com essas histórias, com esses mundos fantásticos que foram criados por diversos outros artistas, né? Então acho que tudo faz parte de um conglomerado de informações que a gente absorve, a gente passa por um filtro interno nosso com as nossas informações e quem a gente é, e assim a gente coloca
isso pro mundo. Então, todo desenho que eu faço, com certeza, tem um pouquinho da bagagem de cada uma dessas coisas e de todos esses autores. Eu tenho certeza que tem muitas outras obras por aí que eu ainda vou consumir, que com certeza vão fazer parte da minha formação como artista principalmente, e que vão influenciar na minha própria arte também, e eu espero que um dia eu também seja uma dessas pessoas que consiga influenciar a arte e a vida de outras pessoas de alguma forma. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do bate-papo, que tenha feito você refletir sobre algumas coisas, principalmente se você produz algum tipo de arte ou algum tipo de trabalho e se inspira em outras pessoas, saiba que essas pessoas também se inspiraram em outras, e saiba que a sua arte não precisa sempre inovar, mas ela precisa sempre ser única, porque tem o seu toque especial, ela transmite a sua visão de mundo, a visão de mundo que você, das informações que você consumiu, você fez um filtro e você repassou ela de volta para o mundo. Então, se você gostou do conteúdo, não se esquece de deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber mais conteúdos como esse. Se você conhecer alguém que pode se interessar e quiser compartilhar, também vou agradecer demais. E se você quiser deixar nos comentários as coisas que te influenciaram como artista, eu vou ficar muito feliz em bater um papo com vocês. Então é isso, agradeço por você ter assistido até aqui, vou deixar vocês com o resultado final do desenho e até a próxima!